Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Robert Ferreira e esse é o canal Senso Crítico. E hoje eu quero trazer um vídeo diferente, de um quadro diferente, até um formato diferente. É um vídeo sem edição, basicamente me desabafando com vocês, basicamente podemos dizer assim, uma fofoca. O nome do quadro vai ser Meu Primeiro Contato, que quer dizer o quê? Qual foi o meu primeiro contato com tal obra? Qual foi o meu primeiro contato com tal filme? Qual foi o meu primeiro contato com tal série? Qual foi o meu primeiro contato com tal jogo? Você pode ver, olha o vídeo. De vez em quando eu vou errar na minha dicção, aí já errei, porra. Mas de vez em quando eu vou errar, de vez em quando você vai pegar eu pensando. Mas por quê? Porque eu quero que daqui seja mais um bate-papo. Assim, não vai ser bem um bate-papo, porque vocês não vão me responder na hora. Mas eu quero aqui tentar me aproximar mais de vocês, contando a minha experiência que eu tive com contato com tal obra, para ver qual foi a experiência de vocês, se foi do mesmo jeito. Porque hoje em dia, a maioria dos contatos que a gente tem em tal obra é através de streaming. É streaming e cinema. Mas antigamente não. Antigamente, para a gente ter contato com tal obra, a gente às vezes via na TV aberta, passava numa tela quente, passava numa sessão da tarde. Eu, por exemplo, meu primeiro contato com o filme do Scooby-Doo foi no SBT. Então, sempre quando sobe aquele logo da Warner, meio laranja com amarelo, na minha cabeça, automaticamente, eu lembro de Scooby-Doo. Porque foi o meu primeiro contato, me remete ao SBT. Harry Potter, eu lembro da sessão das 8h30 do SBT, porque foi o meu primeiro contato com Harry Potter. Não foi no cinema, não foi depois na HBO Max, não, foi no SBT. Então, basicamente, é esse que vai ser o vídeo do canal, contando meu primeiro contato. Às vezes eu vou trazer uma obra aqui que eu não gosto, mas o primeiro contato foi marcante. Às vezes eu vou trazer uma obra que eu gosto muito, e a primeira experiência realmente foi marcante. E o primeiro filme que eu queria trazer aqui, no caso, seria A Morte do Demônio. Por dois motivos. Um, porque mês que vem agora, em julho... Mês que vem não, já tá em julho. Porra, eu tô ruim. Agora em julho vai ter o terceiro filme desse novo reboot / remake, que é A Morte do Demônio em Chamas. Eu até fiz um vídeo aqui comentado sobre o trailer, o que eu achava, coisas que tava ali no trailer, que eu podia ter imaginado que era a trama do filme, certo? E o outro motivo foi o primeiro filme que eu vi entre meus amigos. O primeiro filme que a gente viu, se reuniu para ver. Se eu não me engano, ele foi o primeiro. Eu posso estar com a memória ruim? Posso. Porque dentro da nossa cabeça, a gente não tem um Google para pesquisar e me dar data exata. Mas eu me lembro, quando eu comecei a reunir com meus amigos, nós éramos 4 amigos. Eu, Sanderley, o Wallace e o Elton. O Elton era o mais da hora para ver filme de terror. Por quê? Porque dentre nós, ele era o mais corajoso para brigar com pessoas. Mas o mais cagão para ter medo de assombração. Ou seja, o que existe ele tinha medo. E o que não existe, ele morria de medo. Certo? Certo. Às vezes as pessoas são assim, tem medo do que não existe. Mas se eu não me engano, A Morte do Demônio foi o primeiro filme que a gente viu entre nós e depois de Invocação do Mal. Só que às vezes na minha cabeça eu me lembro de Invocação do Mal primeiro, depois da Morte do Demônio. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros que a gente viu. Aí a gente se reuniu e viu. Porque antigamente, esse era o único jeito, pelo menos nós, de ver filme entre amigos, se reunir na casa de um para poder ver o filme. Porque nós moramos numa cidade chamada São João Batista do Glória. Uma cidade tão pequena, que não tem cinema. Não tem cinema. Se a gente quisesse ver algum filme no cinema, a gente ia na cidade vizinha, passos, para poder ver o filme. Agora lá não tinha, então o único jeito da gente ver o filme entre nós era um de nós ter o DVD e ter o filme pirata. Porque se o filme passasse na televisão, a gente não podia se reunir na casa de um para poder ver o filme. Às vezes o pai editar um amiguinho e queria ver outro canal. Então o único jeito era comprar o DVD pirata e poder ver na casa dos outros. E eu sei, hoje em dia, o consumo de filme é diferente. Por exemplo, hoje em dia, como é que a pessoa consome filme? Ela abre um serviço de streaming, seja Netflix, Disney, Amazon, fica lá horas e horas escolhendo o filme, tentando escolher o filme, e na hora que põe o filme, não vê o filme inteiro ou fica mexendo no celular enquanto tá vendo o filme. Não adiantou de nada. Antigamente não. Porque antigamente o consumo de filme, a gente via filme melhor. O celular ainda está começando a crescer, né? Começando a ganhar espaço na sociedade para todo mundo ter celular. E dois, se nós comprar um filme, a gente tinha aquele filme. Até nós ter um tanto de demanda de filme para não ver aquele filme de novo era muito. Então, por exemplo, quando eu comecei a ter DVD lá em casa, eu tinha os 3 primeiros filmes e eu ficava revisando entre eles para ver. Cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi o filme do Scooby-Doo. Eu perdi as contas, porque eu tinha um DVD do Scooby-Doo que era 6 em 1. Né? Porque a gente tentava ser esperto na hora do camelô.
Porque o filme do Camelô era 3 por 10. Então na nossa cabeça, porra, lucrei, 3 filmes por 10 reais. Só que a gente tentava ser mais esperto e comprava um filme que às vezes era 5 em 1, 2 em 1, 3 em 1, pra ter mais filme ainda. Porra, quantas vezes que eu morri de ver Kung Fu Panda? Que o meu primeiro DVD que eu comprei era um filme do... Filme não. Opa, contei. Uma coleção do filme do Arnold Schwarzenegger, 3 em 1. E foi a primeira vez que eu tive contato com filme legendado. Então tinha 3 em 1 do Arnold Schwarzenegger. 6 em 1 de coleção do Scooby-Doo. E depois tinha o outro 6 em 1 coleção infantil, que tinha um Kung Fu Panda, mais um filme do Scooby-Doo, um filme do Bob Esponja e o primeiro live action de Ben 10. Mas a gente não veio aqui falar sobre a minha primeira experiência com DVD pirata. A gente veio aqui falar sobre meu primeiro contato, minha primeira experiência com o filme A Morte do Demônio, o de 2013. Por que eu falo de 2013? Porque ele é um remake barra reboot de um filme antigo chamado Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante, que tem uma capa bem marcante, que é uma caveira com olhos ainda intactos. É bem marcante mesmo. E eu falo isso porque eu vi esse filme quando eu era mais criança, porque meu tio emprestou pra minha mãe e eu vi. Então, quando eu vi o filme A Morte do Demônio, algumas coisas eu tava meio que familiarizando. Falei, pô, um filme numa cabana eu já vi. Um livro chamado Necronômico, porra, não me é estranho. Só depois de muito tempo depois que eu fui entender que aquele filme era um reboot barra remake do filme antigo. Aí que eu fui entender, era por isso que o filme não me era tão estranho, certo? E o meu primeiro contato com o filme A Morte do Demônio foi no Camelô. Eu vim no Camelô, eu morava no Glória, eu vim em Paz comprar filme. E nisso eu vi o filme A Morte do Demônio e a capinha dele, cara, ela é bem foda. Que é basicamente uma mulher, meio que parece uma sombra, preta, e mesclava a cor vermelho escuro com preto, espinho. É até uma cena do filme onde ela é pega pela floresta, né? Onde a floresta pega ela para ela ser possuída. E as capas do filme antigamente tinham que ser bem atraentes para você poder comprar. E eu me enganei muito, porque muitos filmes que eu comprei tinha capinha foda e o filme era horrível, mas a capa era foda. Quando eu comprei esse filme, eu levei para minha casa. Eu não sei porquê, eu não tinha visto ele de imediato. Porque eu tinha comprado os filmes, tava vendo. E nisso, eu e meus amigos tivemos a ideia da gente se reunir para poder ver filme. Isso devia ser mais ou menos em 2014, 2015. Eu devia estar lá com meus 16 anos, adolescente ainda e tal. Eu já tinha bastante contato com filme, porque eu comecei a ver filme desde novo. Então, tipo assim, desde novo eu via filme, tinha muito medo, só que aí eu fui me calejando. Calejando, eu falo assim, por, por medo de filme de terror, então chegou a certo ponto que eu já não tinha medo de filme de terror. Por exemplo, hoje eu já não tenho medo de filme de terror. Eu acho foda, eu gosto das ideias de tal cena, mas medo mesmo, eu não sinto. E eu sinto falta de sentir medo de filme de terror. Porque eu me lembro a primeira sensação quando eu vi Premonição, certo? Mas aí eu e meus amigos se reuniu pra falar de ver filme. Aí cada um falou, eu tenho filme, eu tenho tal filme. Aí eu levei o filme A Morte do Demônio. A capinha encantou todo mundo, lembra? Mas eram 4 pessoas. Eu, Sanderley, Wallace e o Ed. A gente se reuniu na casa de Sanderley para poder ver o filme. E colocamos. E eu não sei se você sabe, né? Se você da geração de hoje sabe. Antigamente, quando a gente colocava o filme, a gente ligava o DVD, o ícone do DVD ficava pulando na tela. E a gente tinha mania. Antes de fechar o DVD para começar o filme, a gente ficava olhando o ícone para ver se ele ia bater no cantinho da tela. Se ele ia aqui, piu, 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 piu. A gente ficava olhando para ver se ele ia bater no cantinho da tela para só depois pôr o filme. E quando a gente colocava o filme, tinha um menu, né? Porque hoje em dia não tem menu, tá lá. O serviço de cima até nessa parte é um pouco embroxante. Mas o menu antigamente era foda de filme pirata, por exemplo. De filme pirata era foda. O menu era foda. E tinha uma cena do filme no menu. Às vezes vinha acompanhado de uma musiquinha. Esse não tinha nenhuma musiquinha, era só um tom macabro. E a imagem que estava no menu era a imagem da mulher, a primeira possuída. Se eu não me engano, o nome dela era Mia. Faz tempo que eu não vejo esse filme. O nome dela era Mia. A primeira possuída, na hora que ela tá tentando sair do porão e o porão tá cheio de corrente, essa era a imagem do menu. E já deixava nós um pouco agoniante, porque era a sensação de um demônio te olhando, porque já estava possuído. Só de ter essa imagem, o Wesley já tava cagando as calças, já tava um pouquinho com medo. E no menu sempre tinha play, legendas,
áudio e os extras. A gente quase nunca ia no extra. De vez em quando ia lá para ver um make-off, era uma opção que tinha no menu que a gente basicamente não usava. Tanto que hoje em dia nem tem. Nem serviço de streaming é bem difícil de ter. E, cara, quando a gente colocou esse filme, de primeira, ele já pegou a gente de surpresa, porque o começo dele, ele é bem macabro, bem gore, né? Um terror bem gore. Já é um pai matando a própria filha. Porque no comecinho a gente tenta enganar, a gente acha que o pai é o vilão, mas já no primeiro minuto já mostra que a filha está endemoniada. E esse filme tinha agradado nós quatro. Nós quatro tínhamos gostado muito desse filme. Nós quatro tínhamos ficado até com medo desse filme. Eu nem tanto, né? Modesta parte, eu sou corajoso. Mas um de nós ficou com bastante medo. No caso, o Wellington, né? Teve até que ir embora acompanhado. Eu nem devia estar falando isso aqui. Mas ele não vai ver o vídeo também. Não, ele não vai ver o vídeo também, né? E, cara, esse basicamente foi o meu primeiro contato com A Morte do Demônio de 2013. No camelô, depois eu vi ele entre amigos. Foi numa época em que a gente tinha DVD. A gente colecionava DVD em caixa de sapato. Pô, era muito fera, mano. Você tinha um filme lá, puxava. Às vezes você coloca, às vezes na pressa você guardava o filme na capinha errada de outro filme você colocava, tinha que escrever o nome do filme. A gente perdia maior tempo nisso, mas era uma sensação bem gostosa. E era uma sensação bem boa também de poder ver filme entre amigos. Porque você podia, por exemplo, emprestar um filme. Às vezes seu amigo tinha um filme que você não tinha. Era uma outra época. Esse foi o meu primeiro contato com A Morte do Demônio. Assim, segundo contato, né? O primeiro foi com os filmes antigos. Mas o meu primeiro contato foi esse. Comprado num camelô, visto entre amigos, gostado entre nós. E depois, nenhum deles quis ver de novo. Porque aí depois a gente foi rodando de filme e tal. Mas eu me lembro que nós quatro tínhamos gostado do filme. E até hoje eu sou fã da franquia. Né? Tô esperando agora pelo terceiro filme. E você se lembra qual foi o seu primeiro contato com o filme A Morte do Demônio? Por acaso você já tinha visto os filmes antigos? Já sabia que era um remake barra reboot de um filme antigo? Ou você não sabia e foi descobrir só depois? E a capinha dele é bem foda, viu? Me conte qual foi o seu primeiro contato, sua primeira experiência com esse filme, se você teve medo ou não, se você gostou ou não, se viu sozinho ou não. Mas comente aí se gostou do vídeo, curte, se puder, compartilhe. E se não for inscrito, cara, se inscreve aí, me ajuda. Cada semana eu vou trazer o meu primeiro contato com tal obra. Vou trazer videogame, vou trazer série. Pô, na minha cabeça aqui, eu me lembro do primeiro contato que eu tive com The Walking Dead. E não foi nem que a primeira temporada. Mas desde já, agradeço a todos que ficou e tchau!